Segundo Reis, capítulo 5. Quem encontrou, eu vou ler do versículo 14 para você entender. Meu tema nessa manhã é a síndrome de Geazi. O texto diz assim: assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde o homem de Deus estava, e ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que esse seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos aos sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon, para adorar ali e se apoiar em seu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Mas Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, diga comigo, pensou: meu senhor não deveria ter deixado este sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu da sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim, e meu senhor me pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festas para ele. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. E ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em uma das sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor, Eliseu lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, olivais e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso, você e os seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Amém. Irmãos, o texto começa dizendo no capítulo 5 que havia um comandante do exército da Síria, um homem muito temido, respeitado, uma grande autoridade naquele país, porém, ele era leproso. E uma menina que trabalhava na sua casa, uma serva, disse: olha, lá em Israel tem um profeta, vai lá, quem sabe ele ora por você, você então possa ser curado. E Naamã resolveu ir, levou uma comitiva, provavelmente oficiais do exército foram com ele. E quando ele chegou lá, na casa de Eliseu, pensando que haveria um tapete vermelho, Eliseu nem na cara dele olhou, nem o recebeu. E ele já ficou indignado. Eliseu falou: tudo bem, se você quer ser curado, faz o seguinte, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá e você será curado.
E ele ficou mais bravo ainda, porque os rios da Síria eram muito mais limpos, de águas melhores do que o do Jordão. Ele disse, olha, mas se fosse para mergulhar em água, eu ficaria lá no meu país, não vou fazer isso não. E então os seus comandantes disseram, comandante, o senhor já fez tanta coisa na vida, agora mergulhar 7 vezes nesse rio seria algo demais. Vai lá e faz. Você não tem nada a perder mesmo. Não, o senhor já tem, digo eu, né? Vai lá. E ele foi, mergulhou. E quando ele mergulhou as 7 vezes, a lepra desapareceu. Ele foi completamente curado. E aí então ele vai ao encontro do profeta e diz, obrigado, eu quero te pagar por isso. Eu trouxe aqui dinheiro, eu trouxe aqui roupas, eu trouxe presentes, eu quero que você aceite. E Eliseu disse, não, eu não posso aceitar. Não, mas eu insisto com você. Eliseu disse, não, eu não quero. Leve isso de volta. E o Geazi, que era o servo de Eliseu, olhando aquilo, pensou e disse consigo mesmo, que loucura. Não, isso não pode acontecer. Já que o Eliseu não quer, eu vou ficar para mim. E quando Naamã se foi, o Geazi saiu atrás, escondido de Eliseu, e disse, ei, Naamã parou a carruagem, o que foi? Ele inventou uma história. Chegaram 2 homens da montanha lá em casa agora, e o profeta Eliseu pediu para vir cá pegar aquele dinheiro que ele falou que não queria. São 35 mil pratas, né? São 35 pratas de ouro. Ele disse, não, leve 70. Leve 70. 35 quilos. Leve 70 quilos de prata. E ele então pegou, escondido, e levou para a casa dele. Quando ele encontrou com Eliseu, Eliseu lhe perguntou, de onde é que você vem? Ele, lugar nenhum, está por aí mesmo. Tem certeza? Tenho. Você não sabe que quando você foi atrás de Naamã, o meu espírito foi com você? E viu Naamã parando a carruagem e te dando o dinheiro que ele me ofereceu e eu não quis? Que a lepra dele passe sobre você e sobre toda a sua família. E naquele momento, Geazi ficou leproso. Que texto poderoso. Que lição poderosa. Que lição poderosa. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu fico pensando, né? Como que pode um homem como Geazi, que vivia ao lado do profeta, que viu tantas coisas acontecerem através do profeta Eliseu, conhecia toda a história da porção dobrada do espírito de Elias, viu o machado flutuar, viu tanta coisa acontecendo, viu a ressurreição na casa da sunamita, e agora ele passa por uma situação dessa. Enquanto que o Naamã, que é de fora, aí eu faço uma analogia assim, como que o Geazi representa nós, a igreja. O crente, o cristão, aquele que crê em Deus. O Naamã é alguém de fora, que não conhece nada da palavra. Tanto é que ele fala, olha, quando eu voltar e o meu senhor fosse ajoelhar diante do Dagon, o rei, eu também vou ter que me prostrar diante dele, mas ele não conhecia a palavra. E a pergunta que fica é, o que aconteceu dentro dele? O que aconteceu dentro de Geazi? Para que a cura de Naamã se tornasse a tragédia dele. Você consegue imaginar isso? A cura de um vira a tragédia do outro. E quando eu olho para esse texto, sabe, eu fico pensando, a história poderia terminar com honra, mas termina com uma humilhação, uma maldição sobre a vida daquele moço. Ele fica leproso. Esse texto nos ensina muito. E nos ensina muito sobre caráter. Como é importante você cuidar do seu caráter. Geazi, ele não caiu de repente. A sua atitude, em 2 Reis capítulo 5, não nasceu do nada. Aquela mentira, aquela cobiça, aquela deslealdade com Eliseu, eram sintomas de algo bem mais profundo.
eram feridas internas que ele carregava dentro de si, que nunca foram tratadas. Esse é um problema. Nós entregamos nossa vida para Deus, cremos no Senhor, cremos na palavra, mas existem coisas do passado dentro de nós que nós recusamos a confrontar. E como isso determina o seu futuro? Como isso influencia na sua vida? Aqui nós vemos algo profundo. O erro de Geazi não nasceu no momento em que ele correu atrás de Naamã. Eu posso dizer que isso foi apenas o resultado de algo que já estava dentro dele há algum tempo. Feridas não tratadas, insatisfações guardadas, uma mente que já dialogava com pensamentos distorcidos. E se essas marcas do passado, essas experiências que você teve na sua família, na sua escola quando criança, com os seus colegas, se isso não for tratado, isso vai gerar um problema grave na sua vida. Porque uma mente que dialoga, que conversa consigo mesmo, com pensamentos distorcidos, te leva à destruição. Se essas marcas não forem tratadas, mais cedo ou mais tarde, elas vão influenciar as suas escolhas. Elas vão moldar o seu caráter. Elas destruirão o seu futuro, como aconteceu com Geazi. Geazi, a ferida de Geazi é o reflexo daquilo que nós vivemos em nossa vida e nos recusamos a confrontar. E como que eu sei que eu recuso a confrontar? Porque quando alguém toca em algum assunto, ou que eu me lembre, ou que eu vejo uma cena, uma circunstância, uma situação parecida, eu fujo daquilo, é um sinal que eu não estou confrontando algo que precisa ser confrontado dentro de mim. Pessoas que foram abandonadas, ou se sentiram abandonadas. Ah, meu pai tinha que trabalhar, minha mãe também tinha que trabalhar, e eu fui criado sem a presença deles. Ou meus pais me abandonaram e eu fui doado. Sabe, se a ferida do abandono entra, você se torna uma pessoa ciumenta, um ciúme excessivo, porque você fica pensando que mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai te abandonar, seu marido vai te abandonar, e isso pode causar problemas gravíssimos no seu relacionamento, até um divórcio. Causado por quê? Por um ciúme doentio. E esse ciúme doentio, aonde está a base, aonde está a origem dele? Está no abandono. Você foi abandonado, uma ferida se instalou, você não trabalhou isso, você não deixou que a palavra penetrasse e trouxesse cura, perdão, sobre esse lugar, e agora você tem esse ciúme. Ou então, você é o tipo de gente que não se relaciona, você não tem amigo. Você sentiu que quando os seus pais, quando você nasceu, você era o centro da casa. Mas depois vieram outros irmãos e você ficou meio que de lado. E como mais velho, talvez, você até tinha que cuidar dos outros. E você talvez se sentiu abandonado. E essa ferida do abandono te faz ser uma pessoa solitária. Você se isola e diz, as pessoas me abandonaram. A igreja me abandonou. Meu líder de célula me abandonou. Pastor me abandonou. Meus amigos me abandonaram. Enquanto que, no fundo, é você que se isolou. É você que, movido por uma ferida, abandonou todo mundo. Você tem dificuldade de permanecer. Você começa e não termina. Começa e não termina. Porque sempre sente abandonado em alguma situação, em alguma esfera. Você tem dificuldade de ter relacionamentos. Você muda de amigos como quem muda de roupa. Aliás, você nem pode dizer que tem amigo, porque você não tem. Você não confia neles.
porque você talvez deu espaço para a ferida do abandono, se transformar numa ferida de traição. Então você não acredita nas pessoas, você não se aproxima das pessoas, porque você tem medo que mais cedo ou mais tarde essa pessoa te traia. Essa pessoa seja desleal com você, e você já teve a dor da deslealdade, a dor da traição, e agora você se blinda, agora você se protege, e ao se proteger você fica cada vez mais isolado. E quanto mais isolado, mais doente você está sujeito a ficar. Eu digo doenças mentais, que é a epidemia do nosso século. Se você não se cura da ferida da rejeição, porque você se sentiu rejeitado, você é o tipo de casa, o tipo de gente que em casa você está sempre cobrando atenção. Você não liga para mim. É o discurso dele com a esposa, é o discurso dele com o marido, dela com o marido. Você não se importa. Se me amasse, faria do meu jeito. E na igreja? Ninguém me chamou para ser líder. Ninguém me convidou para ser obreiro. Ninguém me convidou para dar aula para os líderes de célula. Ninguém me convidou para conferência. Irmão, mas passou lá no telão. Não, mas ninguém me chamou. É a síndrome de Geazi instalada dentro de uma pessoa, que mais cedo ou mais tarde terá problemas graves, porque há uma carência afetiva às vezes. E como que a pessoa que tem a ferida da carência afetiva, ela se comporta dentro de casa? Você não liga para mim. Você não se importa comigo. Se você me amasse, você faria dessa forma. Se você não me dá atenção. E quando um homem vira para mim e fala assim: pastor, eu estou a ponto de me separar, eu falo: por quê, meu irmão? Porque a minha esposa não me procura. Eu falo: como? A minha esposa não me procura. Sabe o que passa na minha cabeça quando um homem fala isso comigo? Eu penso: esse cara é afeminado. Concorda? Por quê? Porque quem é que tem que procurar quem? É a mulher que dá de cima do homem, ou é o homem que dá de cima da mulher? A mulher, ela é atraída por aquilo que ela ouve. Por isso que a serpente falou. E o homem é atraído pelo que vê. Por isso que mostraram para ele o fruto do conhecimento do bem e do mal. A estratégia do diabo ali no Gênesis, o Dr. Carlos pregou aqui outro dia aqui para os casais, sobre a serpente, sobre as cobras, que ainda continuam falando, e é justamente sobre isso. Então o homem é o caçador, o homem é o dominador. E se essa é a função do homem, e toda vez que você diz: a minha mulher não me procura, então você é o afeminado da relação. Ela é que tem que te procurar, então ela é o masculino e você é o feminino. Quem está entendendo? Da próxima vez, minha irmã, que o seu marido disser isso, você prepara umas roupas femininas para ele vestir. Eu não sabia que você gostava. Estou pegando pesado, falei que hoje é culto de lavar roupa suja, então vamos pro power, pro fight. Mas é uma verdade. É uma verdade. É você quem tem que partir de você, varão. Tem que partir de você, não dela. Vou mudar de assunto, porque já estou ficando pesado. Respira fundo, irmão. E essa carência afetiva: você não me procura, você não se importa comigo, olha você... Aí quando vem para a igreja, sabe como é que essa pessoa se manifesta? Eu vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja? Não, porque o pastor não me cumprimenta depois do culto. Não, porque ninguém me vê lá na igreja, porque ninguém me abraça, porque ninguém... Sabe, ele traz essa carência. E o que eu estou mostrando é como isso influencia o futuro da pessoa. Como isso prejudica a pessoa. Porque a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Repita comigo: a forma como eu faço uma coisa, a forma como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Fala: eu faço todas as outras coisas. Irmão, o filme é o mesmo. A mesma maneira que você se comporta dentro da sua casa,
você se comporta no seu trabalho, você se comporta na célula, você se comporta na igreja, a forma como você, é o seu modus operandi, você é essa pessoa em todo lugar, isso precisa ser confrontado, isso precisa ser trabalhado. Por que eu digo que isso precisa ser trabalhado? Porque a grande questão não é apenas o que você faz, mas é o que você carrega dentro de si. E feridas não curadas se transformam em rachaduras. Eu posso dizer isso. Feridas não curadas se transformam em rachaduras no caráter. Você vai receber. E tudo que você recebe, conhecimento, sabedoria, tudo que você recebe de Deus, se está rachado o vaso, vai vazar. Você não segura aquilo. Você ouve, mas você não consegue segurar. Por quê? Porque um coração ferido pode gerar um caráter distorcido. E um caráter distorcido pode destruir o seu futuro inteiro. Como foi o caso de Geazi. Um caráter deformado, ele compromete o seu relacionamento com Deus. E esse comprometimento, ele se dá no campo invisível. Ninguém vê. O pessoal vê você levantando as mãos, dando glória a Deus, orando, talvez até liderando, talvez até participando de alguma área da igreja. Parece por fora que está tudo bem, mas por dentro está tudo ruim, não está legal. As coisas não estão bem. Quando eu olho para esse Geazi, eu percebo que, na verdade, ninguém cai num pecado. A verdade é que a pessoa já vem caindo. É caindo, não é cai, é caindo. E agora ficou explícito. E quando acontece, é como se Deus dissesse, daqui para frente eu não vou mais com você, você vai sozinho. Aí já é o escândalo. Se a base não for saudável, até uma coisa boa pode te derrubar. A cura de Naamã se transformou na desgraça de Geazi. Se há rachaduras nesse vaso, até coisas boas podem te... Não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu o seu rosto e se transformou. E quando Deus confronta Caim, Gênesis 4,16, a Bíblia diz que, e saiu Caim da presença do Senhor. Diga comigo, e saiu Caim da presença do Senhor. Quando Deus confrontou Caim, o que ele fez? Ele saiu. Quando Deus o confrontou, ele saiu. Observe que no texto em que Eliseu confronta Geazi, foi a mesma coisa. Quando ele se apresentou ao seu senhor, Eliseu perguntou, onde você esteve, Geazi? Ele respondeu, teu servo não esteve a lugar algum. E depois vai dizer, então, Geazi o quê? Saiu da presença de Eliseu. Diga comigo, Caim saiu da presença de Deus? Geazi saiu da presença de Eliseu. O texto termina, e Caim saiu. O texto termina, e Geazi saiu. Sabe, quando a gente é confrontado, a gente tem a opção de sair. Mas a melhor opção era se Caim, quando confrontado por Deus, Geazi, quando confrontado por Deus, o texto terminasse assim, e se ajoelhou Geazi e se arrependeu. E se ajoelhou Caim e se arrependeu. Mas não foi. Terminou assim, e saiu. E saiu. Quando confrontado, saiu. Caráter não é sobre perfeição. Caráter não é sobre perfeição. Mas quando algum Eliseu nos questionar de onde vindes, qual escolha teremos? Dizer a verdade ou a mentira? Eliseu perguntou para Geazi. Entrou e perguntou, seu senhor Eliseu, de onde você veio? O que ele respondeu? Teu servo não foi a lugar algum. Onde estava? Ele poderia ter dito, olha, não, eu encontrei realmente com Naamã. Eu caí na tentação. Se ele tivesse falado isso, talvez ele teria se arrependido ali naquele momento e não teria ficado leproso, nem ele, nem a família dele. Então esse é um ponto que a gente precisa entender. Geazi poderia ter dito a verdade. Então quando eu e você fomos confrontados por algum Eliseu, a gente tem que falar a verdade.
e não a mentira. Caráter não tem a ver com não errar, mas com aquilo que eu faço quando eu erro. E esse é um ponto. Caráter não tem a ver com aquilo que eu faço, mas com os meus erros. A forma como eu lido com os meus erros. Todos nós vamos errar. Caráter não é sobre perfeição, é sobre integridade. Põe isso na sua cabeça. Caráter não é sobre perfeição, é sobre integridade. Caráter não é sobre não errar, mas é como você lida com os seus erros. E o texto continua dizendo essa história. Eu não posso confundir caráter com perfeição. 1 de João diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É sobre andar na luz. Caráter é sobre andar na luz. Sabe uma das coisas que mais me incomoda? É quando alguém diz: olha, fulano não pode saber que eu te procurei. Fulano não pode saber como... Sabe, será que eu vou ter que mentir? Já não basta que a pessoa está mentindo, porque é colocando a mentira dela. Irmão, tudo que você fizer, faça debaixo da luz. Se errar, erre debaixo da luz. Porque está todo mundo vendo. Todo mundo viu você errar e cair. E todo mundo também vai ver você se levantar e se erguer. Não é sobre esconder. Todos falhamos, todos erramos, todos nós pecamos. Mas o caráter deformado, ele tenta esconder. O cidadão adultera, humilha a esposa em casa, sobe ao púlpito, prega, canta. Ele está em trevas, é como se não tivesse. Fala mal da igreja, critica os pastores, mas continua liderando célula, continua sendo obreiro na igreja. Como? Me diz, que cabeça é essa, meu irmão? Como se tudo fosse normal. E de fato, para uma pessoa com um caráter deformado, é normal eu falar muito mal do Bebeto, ou atacá-lo na ausência dele, e quando ele chega, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado, caminharmos com Jesus. Pro sem caráter, ou para o caráter deformado, isso é normal. Mas para quem tem caráter, irmão, eu preciso sentar com você. A gente precisa conversar. Eu preciso abrir meu coração com você. Surgiu uma situação, eu falei umas coisas sobre seu respeito, e é verdade? É. Então, irmão, vamos orar. É verdade? Não. Então me perdoa, eu não devia ter feito. Me perdoa. E aí sim nós podemos abraçar. Aí sim nós podemos cantar junto. Como é que eu divido um altar? Como é que eu divido uma liderança de célula que é alguém que só critica? Isso não é célula, isso é uma bactéria. Se você está frequentando uma célula que o seu líder vive o tempo todo criticando a estrutura da igreja, estruturando a visão da igreja, criticando, sabe o que você tem que fazer? Vaza. Não é célula. Aquilo ali é uma bactéria e pode te matar. Matar espiritualmente. Matar espiritualmente. Sabe, eu e você temos que ter essa clareza dentro de nós. Andar na luz não é sobre não ter fraquezas, mas é sobre ter coragem de enfrentá-las. É você olhar para as suas fraquezas e dizer: eu tenho fraquezas, mas eu também tenho coragem de enfrentar as minhas fraquezas. O caráter deformado, ele pode interromper uma carreira, tanto ministerial como profissional. Olha a história, vai para dentro desse texto aí. O caráter deformado é o maior ladrão de sonhos de uma pessoa. E o maior ladrão do futuro de uma pessoa. Quem seria Geazi? Quem seria Geazi? Vamos fazer uma linha do tempo. Deus levantou um homem chamado Elias. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias era um profeta de Deus, e um dia Deus disse: Elias, eu vou te levar lá na caverna. Nós pregamos sobre isso no Setembro Amarelo. E ali Elias, Deus disse para ele: olha, vai e unge Eliseu como profeta em seu lugar.
Elias então jogou o manto sobre Eliseu. E agora a unção que estava sobre Elias, a Bíblia diz que Eliseu recebeu porção dobrada. E agora Eliseu levanta Geazi. Quem seria Geazi? O sucessor de Eliseu. Ele receberia porção dobrada, quem sabe. Mas o que ele faz? Ele mete os pés pelas mãos. Falha de caráter, interrompe a carreira. Agora ele já não é mais servo de Eliseu, não é mais discípulo de Eliseu, e agora ele sai daquela situação leproso. A falha no caráter de Geazi interrompeu sua carreira, interrompeu seu chamado, interrompeu seu futuro planejado por Deus. O caráter, ele aborta, o mau caráter, o caráter deformado, ele aborta o nosso projeto de vida. O seu carisma, ele pode até abrir portas para a sua vida, mas somente o seu caráter poderá manter essas portas abertas. Um bom teste de caráter é você fazer uma pergunta para si mesmo. Normalmente, eu volto naqueles lugares de onde eu saí? Essa é uma boa pergunta para o seu caráter. Trabalhei numa empresa. Será que eu posso voltar naquela empresa? Que eu serei recebido de braços abertos? Trabalhei numa loja. Será que eu posso voltar naquela loja para tomar um cafezinho? Ou não? Esse é um ótimo feedback. Se você naturalmente tem portas fechadas por onde você andou, esses lugares estão te dando um feedback sobre o seu caráter. Há uma relação do seu caráter com o seu futuro, com o que te aguarda amanhã. Por isso é extremamente importante você trabalhar essa questão dentro de você. Porque o caráter deformado, ele traz consequências não apenas para a pessoa, mas para a família dela, para a vida dela. Olha o que o versículo 27 disse. Olha só, a Bíblia diz assim no versículo de número 27, por isso, você e os seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. E quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca. Olha, irmãos, como é que isso é sério? As consequências de um caráter deformado não é só sobre você, é sobre a sua casa, é sobre a sua família. As pessoas mais próximas de você, elas pagam um preço. Uma casa construída sobre um alicerce fraco, ela se torna imprópria, ela se torna perigosa. Jesus falou sobre aqueles que edificam sua casa sobre a rocha e sobre aqueles que edificam sua casa sobre areia. E aqui foi edificada sobre areia, quando vieram os ventos, a enxurrada, se abateu nas suas bases, ela caiu. Então, quando a gente olha para essa questão do caráter, uma pessoa com um caráter firme diante de Deus é uma casa alicerçada na rocha. Uma pessoa com um caráter frágil, duvidoso, problemático, é uma pessoa com a sua casa edificada sobre a areia. E quando a casa cair, vai cair na cabeça de todo mundo. Talvez você diga, pastor, mas eu não sou um Geazi. Glória a Deus. Mas o problema é que você está ajudando um Geazi. Você não é. Mas você está ajudando alguém a emitir, alguém faz um relatório falso na sua empresa para bater uma meta e você faz vista grossa, como se nada tivesse acontecido. O Geazi está adulterando um relatório e você está sendo conivente. Você está errado. Você não pode agir dessa forma. Ah, pastor, eu não sou um Geazi. Não, mas de repente o seu líder de célula é um Geazi. De repente, eu não sou um Geazi, mas você está participando de um movimento de legendário que o líder é um Geazi. Está metendo a mão no bolso do povo, pegando dinheiro, enganando as pessoas, e você está ali do lado, fazendo, apoiando, estando junto, vamos para o top, vamos para o top. Apocalipse 18:4. E outra vez, eu ouvi outra voz do céu,
O texto diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Sai dela, povo meu, para que não sejas o quê? Participante. Está numa igreja, pastor está em pecado, está com a vida toda errada, e você está ali, fazendo de conta que não está acontecendo nada. A Bíblia diz, você precisa confrontá-lo, e se ele não mudar de vida, você precisa sair. Que seja aqui, que seja em qualquer lugar. Porque senão, você se torna participante dos pecados, dos erros daquela pessoa. E a lepra de Naamã veio sobre Geazi, e o pior, afetou toda a sua casa. Eu já estive em ambientes assim, em situações assim. E quando eu vi o ambiente de mentira, de engano, de bajulação, de aproveitar da boa fé das pessoas, eu disse a mim mesmo, isso aqui não é lugar para mim. Definitivamente não é. Eu preciso sair. Não que eu seja melhor, não sou melhor comparando com ninguém. Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Quando eu olho para mim, eu digo, Deus tem misericórdia de mim. É por isso que eu saio, porque já basta os meus. Já basta as minhas lutas internas, meus pecados que eu tenho que lutar todo dia. Eu ainda vou ser participante de erro dos outros. Naamã quis pagar a bênção para Eliseu. Quantas vezes, depois de orar por alguém, uma pessoa chega para mim, já aconteceu com você que é obreiro, você que é líder de célula, mas você deve ter vivido isso. Ô pastor, aqui, quanto que eu tenho que te pagar? Me pagar? Como assim? Não, o senhor fez uma oração por mim, eu queria pagar. Eu falo, como assim pagar? Já foi pago. Ah, já? Já. Há 2000 anos atrás, um sangue foi derramado na cruz e já pagou. Está tudo certo. Quando alguém diz para mim, pastor, Deus te paga, eu falo, está pago. Já pagou. Há 2000 anos atrás, um sangue foi derramado naquela cruz. Eu não tinha salvação. Eu estava perdido. E aquele sangue me comprou e pagou por todos os meus pecados e rasgou o escrito de dívida, a nota promissória que era contra mim, como diz Colossenses. Então eu não devo mais nada. Está pago. Está pago, meu irmão. Jesus morreu por você. Está pago. Você não tem que cobrar, você não tem que receber. Mas essa não é a realidade no geral. Porque tem muita gente cobrando bênçãos, cobrando orações. Isso é muito triste. Mas um dia tudo isso será colocado diante do Senhor. Sabe o que me chama a atenção? É que caráter não tem a ver com perfeição. Até pelo contrário. Porque quando uma pessoa tem uma imagem de perfeição, ela tem sérios problemas de caráter, porque ela está escondendo seus defeitos. Caráter não é sobre pensamentos, é sobre escolhas. Caráter tem a ver com o nosso músculo moral. Olha o versículo 20. Antes de Geazi tomar uma decisão, primeiro ele fez uma elaboração. Olha o versículo 20, o que vai dizer aí. Mas Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. Diga comigo, pensou. Ele disse consigo mesmo, ele contou uma história para si. Versículo 20, olha lá. Pensou, meu senhor não deveria ter deixado este sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo ganhar alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Caráter não é sobre pensamentos, é sobre escolha. Por isso eu digo que antes de Geazi tomar a decisão de ir atrás de Naamã, primeiro ele teve um pensamento. Ele teve um diálogo interno. Ele teve uma conversa consigo mesmo. E o problema não é o que você diz consigo mesmo. Porque todos nós, em algum momento da vida, e não poucos, somos tentados a falar algumas coisas para a gente mesmo. Ah, mas eu não vou deixar isso. Ah, é porque eu vou tomar satisfação. Porque eu vou lá e eu vou quebrar tudo. Porque eu vou fazer. Porque vai acontecer. Só que você não faz. Então está tudo certo. Está tudo certo. Você vai orar a Deus.
Deus vai acalmar o seu coração. Deus vai mostrar que você estava errado. E você não vai tomar aquela atitude. Você não vai tomar aquela decisão. Está tudo certo. O problema, vamos ler o texto. Versículo de número 21. Vamos lá. Versículo 20, ele pensou. Versículo 21. E Geazi correu atrás. O problema não está em ser tentado, como no versículo 20. O problema está no versículo 21. É ir atrás. Então foi. Uma coisa é o que eu penso. Outra coisa é o que eu faço. Você pode, em algum momento de fraqueza, de ira, de decepção, de amargura, sei lá. Você pode até pensar, mas você não pode fazer. Diga comigo, eu posso até pensar, mas eu não posso fazer. Sabe, meus irmãos, o vácuo da omissão é que gerou o Geazi. Eu fico pensando, como pode um profeta como Eliseu ter um ajudante oportunista, mentiroso como Geazi? Talvez a resposta esteja entre nós. Esteja entre nós. Quantas vezes Deus procurou você e a resposta foi: Senhor, eu estou ocupado, eu não posso liderar uma célula. Senhor, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando demais. Enquanto os chamados por Deus dizem, eu não posso, os Geazis, os aproveitadores, ocupam o espaço deixado pela sua omissão. Enquanto você diz, eu não posso, o Geazi vai dizer, oi, eu estou aqui, pode contar comigo. Tem uma parábola, eu não vou falar sobre ela, está lá em Juízes, a parábola de Jotão. Você já leu? Que as árvores saíram para ungir um rei. E aí elas foram na oliveira e disseram, dona oliveira, reina sobre nós. E a oliveira, eu não posso, estou produzindo muito azeite, não dá, não tenho tempo. E elas foram então na videira. E chegaram na videira e disseram, videira, reina sobre nós. E a videira disse, olha, eu não posso reinar sobre vocês, porque eu estou produzindo muito vinho, estou produzindo muito suco de uva, não dá. E elas foram no figo, sei lá se foi no figo, não lembro se foi. Eu não posso deixar minha doçura. E aí elas foram no espinheiro. E o espinheiro falou, eu posso liderar sim, eu vou governar sobre vocês, deixa comigo. E a Bíblia diz que o espinheiro reinou sobre as árvores, e foi um governo péssimo, péssimo. Martin Luther King diz, o que me assusta não é o grito dos fortes, mas é o silêncio, não é o grito dos maus, mas ele disse, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Toda vez que você vê alguém em liderança, dando mau testemunho, escandalizando a obra de Deus, você tem que bater no seu peito e dizer, a culpa é minha, porque ele entrou aonde eu deveria estar. Tem tanto homem de Deus nesse lugar, tem tanta mulher de Deus nesse lugar. Sabe, irmãos, nós estamos passando por uma fase de um crescimento muito grande. A igreja está crescendo, as pessoas estão com muita sede de Deus, mas essas pessoas precisam ser discipuladas, elas precisam ser orientadas. Todo domingo entra uma multidão de gente por essas portas, com sede de Deus, e tudo o que eles têm é o domingo à noite. É a hora de você chegar e falar, vem para a célula comigo, vamos para a minha célula, porque na célula existe o discipulado. Ah, pastor, eu conheço um líder. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu não concordo com a visão celular. Eu falei, então você não concorda com a Bíblia, porque Atos dos Apóstolos, a igreja se reunia nas casas e nos templos. Não, mas eu não concordo como é feito. Eu falei, como assim? Ela falou assim, porque eu vejo muita gente nova na fé assumindo posição de liderança na igreja. Eu falei, só tem quantos anos de crente? Ela falou naquela época, hoje já deve ter uns 30 anos. Que ela falou assim, eu tenho 15 anos de crente. Eu falei, pois é, irmã, esses novos estão assumindo, porque a senhora que tem 15 anos não faz nada. Porque se a senhora tivesse assumindo o lugar da senhora,
entender o chamado da senhora, a visão que a igreja, que Deus tem dado para a igreja, e entrado nela, talvez nós não teríamos tanta gente nova liderando. Talvez nós daríamos mais tempo para eles se amadurecerem. Mas quando Jesus disse, se esse povo se calar, as pedras clamarão. Enquanto o povo para, as pedras estão clamando. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Eu não sei se você já entendeu. É a última chamada. Nós estamos às portas de uma terceira guerra mundial. E uma terceira guerra mundial não vai ser com granada e mísseis, será com bombas nucleares. Morrerão milhares, milhões de pessoas. Nós estamos próximos da grande tribulação. Nós estamos próximos da vinda de Jesus Cristo. E você tem recebido tanto nessa igreja. Poucos lugares no mundo têm recebido palavras como acontece nesse lugar. E a prova é que a gente é sempre convidado. Se eu fosse atender a agenda, eu não pararia aqui. Eu ficaria o mês inteiro viajando, para dentro e para fora do Brasil. Porque o que Deus tem dado aqui, tem tocado as nações. E você está na fonte. Líder, você que já liderou uma célula no passado, eu te imploro nessa manhã, eu te imploro, volte. Eu preciso de você. O reino de Deus precisa de você. Jesus conta com você. Há um chamado dentro de você. Ah, pastor, eu me decepcionei. Você quer mais decepção do que eu? Quantas decepções que eu tenho o tempo todo? Quantas? Quantas? Mas eu estou aqui firme. Firme. Porque enquanto me dá muita tristeza, tem outro que me dá muita alegria. Então o meu foco não é no Judas que saiu da mesa para me vender por 30 moedas. O foco é naquele que continua do lado, partindo o pão, e nós estamos juntos. Então você vai passar por decepções, você vai passar por lutas. Mas cada pessoa que é transformada na sua célula, aquilo vale infinitamente mais do que um probleminha, um BOzinho que te deu ali. Não tem preço maior do que ver pessoas sendo transformadas. Você que liderou uma célula, procure o seu pastor de rede, que foi seu pastor. Fala, olha, eu quero voltar, me ajuda. Eu preciso de você. Eu preciso. Nós não podemos ter, irmãos, nos próximos anos, cultos com menos de 1000 pessoas nessa igreja. Eu falo 3, 4 cultos com menos de 1000 pessoas num culto. Nós não podemos reunir menos de 5.000 pessoas num domingo. E isso não é sobre números. Isso é sobre famílias transformadas, lares restaurados, o inferno saqueado e o céu povoado. Cada pessoa que se converte é uma família transformada. É uma vida salva. Eu preciso de você. Eu preciso que você exerça o papel que Deus te chamou para exercer. Porque se você não fizer isso, o Geazi vai tomar o seu lugar. E ele vai fazer. E você já sabe o final do Geazi. O final do Geazi é o escândalo. É o problema. Não é sobre não ter tempo. É sobre ter propósito. Não é sobre capacidade. É sobre disposição. Enquanto muitos brigam por oportunidade no púlpito, os anônimos de Deus, longe dos holofotes, toda quinta-feira, está lá na Santa Casa, na UPA, com um carrinho de suco, um lanchinho e uma mensagem. Aqui, toma um suco. Você está aqui aguardando, toma um suco. Toma aqui um lanche. Você saiu de casa, não deu nem tempo para você tomar café. Porque quem vai para uma UPA sai na correria, não se prepara para isso. E os anônimos de Deus estão lá. Estão lá. Os anônimos de Deus estão lá nas casas. Não tem luzes, não tem holofotes.
Mas a transformação está acontecendo lá. Vidas sendo salvas, famílias sendo transformadas, o evangelho expandindo. Célula é o campo onde Deus treina os próximos Eliseus. Porque esses dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você.